Vou repetir, não sei se todos ouviram, vou apresentar um modelo de rendimento básico incondicional. Vou falar sobre o funcionamento e sobre os efeitos ou alguns dos efeitos que esse modelo terá. Chamei este modelo o RBI financiado pelas pessoas. E vou começar por vos pedir um exercício. Ok. Vamos imaginar 4 jovens, o João, a Ana, a Maria e o Pedro. Eles estão no fim dos estudos, não sabem como será o futuro, não sabem se encontrarão empregos, como é que lhes correrá a vida, se saberão fazer sempre as melhores escolhas e se terão oportunidades para fazer mudanças nas suas vidas se vierem a querer fazê-las. Com estas incertezas parece-lhes uma boa ideia fazer um acordo entre eles no sentido de se segurarem uns com os outros do que venha no futuro. E fazem-no da seguinte maneira. Criam um fundo comum e comprometem-se a transferir para este fundo uma parte de todo o rendimento que venham a ter no futuro. Decidem que essa parte será de 50%. 50% dos rendimentos de cada um no futuro estão destinados a este fundo. Combinam também que no final de cada mês o valor que esteja no fundo será distribuído por igual entre os 4. Concordam que esta distribuição deverá ser incondicional, não deverá depender dos contributos que cada um tenha feito para o fundo, das circunstâncias em que cada um deles esteja em cada momento ou das opções de vida que seguir. A distribuição será incondicional. E com este acordo, estes 4 jovens fizeram um RBI para eles mesmos. Eles fizeram um RBI e nós agora vamos fazer as perguntas que se fazem sempre. Uma pergunta que se faz sempre é com que dinheiro se há de financiar o RBI. Neste caso, esta pergunta já está respondida. Eles vão financiar o RBI com o dinheiro deles mesmos. Se vamos passar a outra pergunta que se faz sempre, que é quanto custará o RBI. Agora, não é tão simples, vai depender. No caso deles, destes 4 jovens, vai depender de como lhes venham a correr as coisas. Por exemplo, uma hipótese será começarem os 4 a trabalhar imediatamente com rendimentos equivalentes. Por exemplo, a ganhar cada um 800 euros por mês. Se for este o caso, cada um contribuirá todos os meses com 400 euros para o tal fundo comum, metade daquilo que ganha. Ficarão 1.600 euros no fundo e no fim do mês os 1.600 são distribuídos por igual entre os 4. Cada um pôs 400 euros e 1.600 a dividir por 4 dá 400, cada um tira 400. Todos ficam na mesma situação em que estavam. Temos um processo que assegura rendimentos a todos, mas que não custou nada a ninguém. Todos ficaram na mesma situação. Isto é assim porque não existia desigualdades de rendimentos entre eles. Se o cenário for diferente, se houver desigualdades, por exemplo, se o João ficar a ganhar 2.000 euros, a Ana 800, a Maria 400 e o Pedro nada, vai funcionar da mesma maneira. Cada um põe metade daquilo que ganha no fundo. O João põe 1.000, metade do que ganha. A Ana põe 400, a Maria 200, o Pedro não tem rendimentos, portanto não tem nada a pôr no fundo. Ficam no fundo 1.600 euros, no fim do mês os 1.600 são divididos por todos, dá 400 euros a cada um. E agora o processo produziu custos para uns e benefícios para outros. O João entregou 1.000, recuperou 400, portanto isto custou-lhe 600 a ele, a Ana ficou na mesma. A Maria cá em baixo recebeu mais 200 do que aquilo que tinha entregue e o Pedro, que não tinha entregue nada e recebeu 400, teve aqui um ganho de 400. Este processo atenuou as diferenças entre eles, é um processo de redistribuição como está aqui mostrado. E com isto está ilustrada a forma de funcionamento deste modelo de rendimento básico incondicional. Funciona assim e é tudo. No entanto, isto ainda pode ser simplificado. Há uma variante nisto, que é uma simplificação. A Ana, lá em cima à direita, entrega 400 e recebe 400. Se em vez de entregar 400 e receber 400 também não fizer nada, os efeitos para todos são exatamente os mesmos. O João entrega 1.000 e recebe de volta 400, se em vez desses dois movimentos houver só um em que ele entrega 600 e não recebe nada, os efeitos produzidos são iguais para todos. Então, o mesmo vale para os dois cá de baixo. Se nós eliminarmos do esquema todos os fluxos que podem ser eliminados, ficamos com um esquema assim.
E esta simplificação converte o esquema anterior, que é um RBI convencional, por assim dizer, num esquema de imposto negativo, que é isto. A simplificação converte nisto que tem o nome de imposto negativo. Há menos fluxos, há principalmente menos dinheiro a passar pelo fundo e há os mesmos efeitos produzidos em todos eles. Isto mostra que garantir 400 euros a 4 pessoas através de um modelo com esta lógica não custa 400 vezes 4, e isto parece-me importante. Seja qual for o processo, o primeiro ou o segundo, os efeitos, bem, isto assim é mais fácil de comparar, mas passamos à frente. Seja qual for o processo, o primeiro ou o segundo, os efeitos produzidos em termos de distribuição de rendimentos entre eles, em barras, podemos vê-los assim. Primeiro, sem RBI, com RBI, os dois lado a lado, para vermos o que é que acontece. O RBI baixa as barras que estejam acima da média, sobe as que estejam abaixo, não altera a média, não altera o total dos rendimentos entre os participantes do processo. Opera-se apenas uma redistribuição. Bem, todos se aproximam uns dos outros, há menos, produz-se uma desigualdade menor do que havia à partida. Bem, basicamente é isto, o processo é este. Bem, estes 4 jovens são imaginados, no entanto, um acordo como este que eles fizeram aqui pode ser feito por qualquer grupo de pessoas reais. E pode ser feito por uma comunidade, e pode ser feito numa cidade, e pode ser feito num país. Nós podemos fazer isto, se quisermos, em Portugal, à escala nacional, e se quisermos, podemos fazê-lo já. Os efeitos que se produzem, se fizermos isto nesta escala em Portugal, são os que já vimos, e aí é igual, só a escala é que muda. Se tivermos uma distribuição de rendimentos assim, com este aspecto, em Portugal, neste momento, passaremos a ter outra assim. A barra maior desce, as mais pequenas sobem, todos se aproximam da média que não se altera, o valor total dos rendimentos das pessoas não se altera. Queria dizer que o RBI não tem que ser assim, o RBI pode ser muitas coisas diferentes, na realidade. Há muitas pessoas que defendem um RBI que produz um efeito diferente, um RBI assim, um RBI que não funciona por redistribuição, mas por adição dos rendimentos de todos. É um RBI que dá mais a todos, pobres e ricos, todos ficam com mais. Esse RBI faria-se subir a média dos rendimentos, vamos pô-los assim para comparação, faria subir a média dos rendimentos e fazia subir todas as barras. Ali à esquerda em baixo, o gráfico mostra o efeito do RBI por redistribuição. Do lado de cá, o efeito que produz este processo de dar mais a todos, na distribuição dos rendimentos. Eu falo aqui neste modelo porque ele ajuda a perceber o principal argumento daqueles que dizem que o RBI é caro demais para poder ser financiado. Eu chamo-lhe o argumento da multiplicação. O argumento da multiplicação diz que pagar, por exemplo, 400 euros por mês a 8 milhões de pessoas custa 8 milhões vezes 400 vezes 12. O resultado desta conta é, salvo erro, 38 mil milhões de euros, que é muito dinheiro. Ali, do lado esquerdo, outra vez, é uma ilustração de como funcionaria isto, supondo que dentro do círculo, dentro do RBI, estão apanhadas as 8 milhões de pessoas e fora está uma entidade qualquer que teria que distribuir por elas 400 euros todos os meses. Essa entidade, fosse qual fosse, teria este problema, precisaria de 38 milhões de euros por ano para sustentar este RBI, teria que injetar naquele sistema 38 milhões de euros por ano permanentemente, e isso é um problema. Do lado de cá, o esquema do lado de cá representa este outro processo de funcionamento do RBI financiado pelas pessoas, que não é um RBI por adição, não vão ser somados rendimentos, vão ser rearrumados, redistribuídos
por pessoas que já lá estão. O processo não soma rendimentos, põe os rendimentos a circular num circuito fechado que já tem esses rendimentos que já existem. A lógica do custo num processo deste tipo é completamente diferente, não faz sentido falar de multiplicação neste caso. O custo vai ser repartido tal como o benefício, custo e benefício, vão ser repartidos pelos diversos pontos desta rede que se forma entre as pessoas. O custo vai ser sentido mais quanto mais rica for a pessoa, mas a soma de todos estes custos individuais nunca vai ser, em nenhum caso real de aplicação disto, de 38 mil milhões de euros. Bem, vou fazer aqui uma recapitulação para passarmos a uma fase agora um bocadinho mais concreta de valores. Neste modelo que eu estou a apresentar, vimos a fonte do financiamento, que são as próprias pessoas, o funcionamento em dois tempos, todos colocam num fundo uma parte do rendimento que têm e depois, num segundo tempo, esse valor é distribuído de volta para todos de forma igual e incondicional. O custo deste processo é uma função da desigualdade que exista. Sem desigualdade, vimos logo no início, não há custo nenhum para ninguém. Quanto maior for a desigualdade, maior será o custo. E o efeito que isto tem é uma redistribuição de rendimentos com redução de desigualdades. Daqui para a frente, vamos ver, vou dar alguns dados com base em valores reais de rendimentos e de despesas públicas em Portugal, dados de 2012, e vamos tentar responder a três questões. A primeira questão é quanto é que este mecanismo, este processo poderá assegurar a todos, que riqueza temos para, com este processo a funcionar, produzir que RI, que papel deverá ter o Estado nisso e que implicações isso terá nas contas públicas. Por fim, última questão, como ficarão os cidadãos, quem ganhará e quem perderá e quanto. Dados de 2012, como eu disse. Em 2012, os rendimentos declarados pelos cidadãos em Portugal para efeitos de IRS foram de cerca de 80 mil milhões de euros. Se fizéssemos um acordo como fizeram os 4 jovens e puséssemos todos 50% destes rendimentos num fundo comum, coletávamos no fundo 40 mil milhões de euros. Estes 40 mil milhões de euros divididos, por hipótese, pelos 8 milhões, cerca de 8 milhões de cidadãos maiores de idade residentes em Portugal, permitiriam pagar 485 euros por mês a cada um. Se preferíssemos incluir na repartição também a população menor, distribuíamos o mesmo valor, os 40 mil milhões de euros que resultam da taxa de 50% sobre o total dos rendimentos declarados, efetivamente declarados, redistribuíamos o mesmo valor para pagar, por hipótese, 414 euros por mês aos adultos e 83 euros por mês a todos os menores. Tenho falado dos 50%, isto é uma hipótese, a taxa poderá ser definida em qualquer nível, isto funcionará da mesma forma. Se a taxa for de 50%, vimos que o valor que os rendimentos efetivamente declarados atualmente em Portugal permitem pagar 485 euros por mês aos adultos. Se usarmos uma taxa de 40%, esse valor será de 348 euros por mês. Se usarmos uma taxa de 60%, o valor será de 522 euros por mês. Tanto a questão de pagar aos menores ou não, como a questão do nível certo para a taxa, são questões que deixem aberto, porque serão opções políticas para quem implementar a medida, e o modelo funcionará de igual forma com uma opção ou com outra, produzindo um resultado um pouco diferente. Não é? Se a taxa for maior, a intensidade da redistribuição é maior. É só isso. Esta era a primeira questão. Qual é o valor que com que podemos contar para um RPI se for assente num esquema deste tipo?
Segunda questão, como é que vão ficar as contas do Estado? Que papel deverá ter o Estado e como é que ficam as contas do Estado se fizermos isto? Aqui há um problema. Nós não podemos colocar uma parte significativa dos nossos rendimentos num fundo comum deste tipo, se ao mesmo tempo tivermos a usar uma parte significativa dos nossos rendimentos para pagar o IRS. Portanto, um pressuposto isto para funcionar exigiria a abolição do IRS. A abolição do IRS seria um problema para o Estado, porque o Estado perderia, com valores ainda de 2012, cerca de 9 mil milhões de euros. Como o Pedro disse há pouco, eu concordo 100% com ele, o RBI não deverá afetar, pelo menos significativamente, o Orçamento de Estado. Devemos procurar para que se torne mais fácil fazer isto, que ele seja neutro vamos ver de que forma é que ele poderá ser neutro, senão teríamos que cortar em despesas nos ministérios, aumentar outros impostos, o que dificultaria bastante a implementação de uma coisa destas. Uma boa notícia que há com o RBI é que o RBI a ser implementado, a ser posto a funcionar, esvaziava uma série de programas sociais que existem atualmente. Eu agora vou falar de vários grupos de programas sociais que, em quase todos os casos, ficam simplesmente vazios. Nem precisam de ser eliminados por decreto, porque a partir do momento em que as pessoas tiverem um rendimento assegurado, deixam de poder concorrer para esses programas, deixam de poder beneficiar deles, porque têm como requisito, em muitos casos, a ausência de outros rendimentos relevantes. Vamos tentar somar isso e ver quanto é que podemos obter de poupança que equilibre o orçamento depois da abolição da receita de cerca de 9 mil milhões de euros. Um primeiro grupo de programas é este, e estes são os valores: rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos, subsídio mensal vitalício e as pensões de invalidez. Característica comum para este efeito, relevante para este efeito destes 4 programas, é que são transferências feitas pelo Estado para os cidadãos para compensação pela falta de outros rendimentos próprios e suficientes, incluindo por motivos de incapacidade para trabalhar ou por, sei lá, vários motivos. Estes programas ficarão, basicamente, no caso dos 3 primeiros, completamente esvaziados se o RBI entrar em funcionamento, porque ninguém poderá já concorrer para eles. As pensões de invalidez, não totalmente, mas em boa parte. Eliminando estes 4 programas, vamos buscar 2,1 mil milhões de euros. Outro conjunto, pensões de sobrevivência. As pensões de sobrevivência têm um pouco a mesma lógica. É uma compensação a um cidadão pela falta de um rendimento do qual ele dependia. O rendimento não era próprio, era de outra pessoa que faleceu, mas é uma compensação pela falta de um rendimento. Estas pensões, entre as que são pagas pela Segurança Social e as que são pagas pela Caixa Geral de Aposentação, somam, com valores de 2012, cerca de 2,5 mil milhões de euros, e em grande parte deixariam de fazer sentido caso o RBI entrasse em funcionamento. E eu aqui, os 2,5 mil milhões de euros são apenas 90% do valor destas pensões, porque uma parte destas pensões, por vezes, é paga a cidadãos menores, e se nós pagarmos RBI só aos maiores, não faz sentido abolirmos pensões a menores, só se fará sentido aboli-las no caso de quem está a receber o RBI. Despesas da ação social, 1,3 mil milhões de euros, são despesas motivadas, despesas que pretendem acorrer a problemas de pobreza e que também ficarão, pelo menos em grande parte, injustificadas se o RBI for introduzido e se, por esse efeito, uma parte muito importante da pobreza for eliminada. Estou a contar nestes 1,3 mil milhões de euros com apenas 80% desta despesa, porque
penso que haverá uma parte das despesas da ação social que continuarão a ser necessárias, mesmo com o RBI. Não sei se serão 20%, mas penso que 20% é um valor prudente. Por fim, estas compensações que o Estado dá, ou programas que visam compensar pessoas por falta de emprego e nas medidas de emprego. As compensações por falta de emprego não é o subsídio de desemprego, não são prestações para as quais as pessoas contribuíram, são outros regimes que ou têm como destinatários pessoas que nem sequer têm direito a subsídio de desemprego ou que já o gastaram todo e já perderam esse direito. Depois há as políticas de promoção de emprego, os estágios pagos nas empresas, as ações de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Parece-me que este tipo de despesas e de programas se tornará muito pouco justificável se houver um RBI, uma vez que o RBI assegurará os rendimentos básicos para as pessoas não terem uma necessidade absoluta de se empregar, e o Estado não tem uma necessidade de gastar dinheiro com isso, porque já está a oferecer o dinheiro que as pessoas precisam para as despesas essenciais. Bem, estes 4 conjuntos somam 6,9 mil milhões de euros dos 9,1 que nós precisamos. Faltam 2,2 mil milhões de euros. Esta parte já não é tão evidente, tão natural como a anterior, penso eu, mas parece-me que podemos obtê-la fazendo algumas opções, ou então nem sequer precisaremos de opções. Vamos ver porquê. Se decidirmos pagar RBI também aos menores e não só aos maiores, poderão ser abolidos outras prestações, nomeadamente os abonos de família e as pensões de sobrevivência pagas neste momento aos cidadãos menores. Se os menores recebem RBI, se calhar podemos deixar de manter estes programas, onde pouparíamos 900 milhões de euros. Depois podíamos equacionar, fazer cortes nos subsídios de desemprego. Estes sim são os contributivos, aqueles para os quais as pessoas descontaram. Podíamos equacionar isso, ou então colocar um teto nas pensões de reforma, reduzindo os valores mais altos, de forma a reduzir as despesas com estas pensões em 10%. Quanto? 25. Ainda tenho mais 25 minutos. Ok, pronto. Temos aqui uma escala que nos dá alguma margem para fazer opções políticas. De qualquer maneira, se calhar nem sequer será preciso fazer opção nenhuma, porque não tenho aqui quantificado isto, mas é certo que com aquela quantidade de programas que nós vimos que seriam naturalmente, que morreriam de morte natural com a introdução do RBI, poupar-se-iam muitas despesas da administração na Segurança Social, na Caixa Geral de Apresentações, no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Poderíamos, com certeza, acabar com os benefícios fiscais que são atribuídos atualmente em sede de IRC, em programas de criação de emprego. Aqui não é um corte de despesa, seria um aumento de receita. E, finalmente, e esta parte parece-me que é importantíssima, havia também uma poupança espontânea, sem ninguém precisar de fazer nada por ela, em encargos públicos, falando aqui estritamente nos encargos financeiros, não estamos a falar de encargos humanos, mas de encargos financeiros que a pobreza coloca nos sistemas públicos de saúde, de educação, segurança, justiça, etc. Quantas pessoas não precisam de ser tratadas nos hospitais públicos por doenças que são provocadas, favorecidas pela pobreza, quanto do insucesso e do abandono escolar não está diretamente relacionado com a pobreza, quanto do crime não está diretamente ligado à pobreza. Há aqui uma poupança que não sei quantificar, mas que me parece que só isto chega para cobrirmos aquele lapso de 2,2 mil milhões de euros e ter ganhos não só humanos, sociais, mas também financeiros no Estado. Ok, esta era a pergunta de qual será o papel do Estado e como ficarão as contas públicas
penso que ficarão no mínimo equilibradas e, portanto, passamos à última pergunta, que é como ficarão os cidadãos. Quem ganhará, quem perderá e quanto? Este quadro mostra para diferentes níveis de rendimento o efeito que terá este processo de descontar 50% do rendimento para um fundo comum e receber lá, por hipótese, 435 euros. Como é que fica no fim, em termos de custos, a pessoa que faz isto? Quem não ganha nada, não entrega nada, recebe 435 euros, tem um ganho de 435 euros, não tem custo nenhum. Quem ganha 870, entrega metade, 435, e recebe o mesmo valor, fica na mesma. E a partir daí começa a perder essa perda vai aumentando com o nível do rendimento e vai se aproximar do limite, que é os 50%. Quanto mais alto for o rendimento, mais se aproxima dos 50% sem o atingir. Isto é um custo visto isolado da questão fiscal, porque a introdução deste modelo supõe a abolição do IRS. E as pessoas que ganham acima de um determinado nível pagam IRS e vão deixar de pagar. Se nós considerarmos o efeito do IRS nesta conta, ficamos com números muito diferentes. E aqui, pronto, vai acabar aqui a minha apresentação. O balanço que me parece possível fazer, porque penso que é um balanço realista, de como é que fica cada pessoa se for adotado e se for posto a funcionar este processo, em função do nível de rendimentos que tem. Quem não tem nada ganha 485 euros com a transição do paradigma IRS para o paradigma RBI, digamos assim, tem um ganho infinito. Quem ganha 870 euros tem também um ganho que será de cerca de 8%. O ponto crítico estará à volta dos 1.200 euros. Quem ganha 1.200 euros atualmente ficará mais ou menos na mesma, e a partir daí começará a ter perdas, mas as perdas não são muito acentuadas, porque o aumento do custo acompanha perto o aumento das taxas de IRS que temos atualmente. Portanto, esta pessoa troca o custo que tinha com o IRS, a pagar o IRS, por um custo não muito maior que terá a contribuir para este RGI. Agora, as taxas de retenção na fonte de IRS, que são o modelo, são o número a partir do qual eu digo qual é o valor que as pessoas pagam IRS para fazer esta conta. Elas variam com a situação das pessoas. Esta é uma taxa mais ou menos média para uma pessoa casada com 2 dependentes que mora no continente. Se for uma pessoa solteira sem dependentes, paga mais IRS, perde menos aqui. Se for uma pessoa com mais dependentes ou que vive nos Açores, peço desculpa, a pessoa solteira sem dependentes tem um custo menor. A pessoa com mais dependentes paga atualmente menos IRS, perderá um pouco a troca, mas pronto, os dependentes também talvez recebam RI. Isto dá uma ideia, não são valores exatos, há aqui variantes, mas é para termos uma ideia, para sabermos se nos parece interessante este modelo ou não, para nos pormos na situação dos 4 jovens no início, que, face às incertezas do futuro, decidiram que era interessante fazer um acordo com os parceiros em que decidiam partilhar uns com os outros uma parte da sorte que viessem a ter no futuro, e estes números ajudam-nos a pôr-nos nessa situação e a tomar essa decisão também. Nós não estamos, a maior parte de nós não está na mesma situação em que estão os estudantes no fim do curso. Muitos de nós temos as vidas mais organizadas, mas se pensarmos num prazo suficientemente longo, se calhar não estamos muito diferentes dos estudantes, principalmente se esse prazo abarcar as vidas dos nossos filhos e netos, e se nós pensarmos nisto como uma questão do tipo não tanto pessoal e para já, mas que sociedade é que queremos fazer para o futuro. E pronto, eu tenho estes dados para ajudar a pensar nisso e cada um decidir o que quer. E está tudo. Muito obrigado, Miguel.